Êxodo capítulo 20, versículo 4 a 6, que já lemos durante a liturgia do culto esta manhã. Então vamos direto para Êxodo 32, versículos 1 a 5. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois, quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e os trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o rio e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, lhe sacrificou e disse: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: Tenho visto que este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Vamos para o texto da nossa doutrina, se encontra no Dia do Senhor 35, Catecismo de Heidelberg. Dia do Senhor 35. Estamos seguindo a série de pregações sobre a gratidão ao Senhor e exposição dos mandamentos da lei de Deus. Chegamos agora à exposição da doutrina que se encontra no Dia do Senhor 35, ou domingo 35 do Catecismo de Heidelberg. A nossa doutrina e confissão diz o seguinte: o que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: não podemos de maneira alguma representar Deus por imagem ou figura, e nem adorá-lo de outra maneira da que Ele ordenou em Sua palavra. Não se pode fazer imagem alguma. Não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. Mas não podem ser toleradas as imagens nas igrejas como livros para iletrados? Não. Porque não devemos ser mais sábios do que Deus. Ele não quer ensinar a seu povo por meio de ídolos mudos, mas pela pregação viva de sua palavra. Irmãos, podem deixar abertas a palavra de Deus em Êxodo 32 e também o Catecismo no domingo 35. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, qual a diferença entre o primeiro e o segundo mandamento? Esses mandamentos, eles parecem tratar da mesma coisa.
diferença há entre um e outro? Mas apesar dos dois mandamentos eles falarem do Senhor Deus, eles tratam de assuntos diferentes. O primeiro mandamento, ele nos ensina sobre a quem devemos servir e confiar. Só ao Senhor Deus. O segundo mandamento, ele trata do modo como nós devemos servir a Deus, esse único Deus. O primeiro mandamento, ele nos chama a negarmos todos os falsos deuses. O segundo mandamento, ele nos chama a abominar todas as formas erradas que os homens possam inventar para adorarem Deus. Assim, resumidamente, podemos dizer que o primeiro mandamento, ele aponta para o verdadeiro Deus, enquanto que o segundo mandamento, ele aponta para a verdadeira religião, aponta para o verdadeiro modo que nós devemos praticar para servir ao nosso único e verdadeiro Deus. E esse ensino da Sagrada Escritura nos é dado e nós confessamos no Catecismo de Heidelberg. E por isso, com base na doutrina da Escritura, eu trago a mensagem do Senhor nesta manhã sob o seguinte tema. O tema da nossa pregação é: o Senhor nos diz como Ele quer ser adorado e servido. Isso é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Senhor nos diz como Ele quer ser adorado e servido. Vamos um pouco para a história do nosso catecismo. Quando o Catecismo de Heidelberg foi escrito, os cristãos eles precisavam aprender novamente sobre a adoração ao Senhor. Lembre-se que a igreja cristã, por séculos antes da Reforma, ela deixou introduzir em seu meio a ideia, e ela pensava assim, que as imagens elas são como livrinhos para os leigos, para aqueles que não têm tanta instrução bíblica, aqueles que não são sacerdotes. E os luteranos, eles também pensavam da mesma forma. Na época da Reforma, eles estavam dizendo essa mesma frase que foi dita por um Papa antigo da igreja chamado Gregório: as imagens elas são como livros para os leigos. E o resultado, meus amados irmãos, dessa ideia foi que, com o passar do tempo, as imagens, as gravuras, elas tomaram o lugar da pregação da palavra de Deus e elas passaram a ser tomadas pelo povo como meios de adoração a Deus. Isso dentro da igreja cristã. Então, o que é que os reformadores eles fizeram? Os reformadores, eles voltando à Escritura, começaram a questionar essa prática de adoração por meio das imagens. Eles começaram a questionar por que as imagens, as gravuras dentro da igreja estavam tomando o lugar da pregação do Senhor, da palavra do Senhor. E aí, o segundo mandamento, ele foi, de fato, o grande instrumento para que a igreja pudesse, de fato, repudiar essa ideia, esse conceito que as imagens são como livros para os leigos. Porque no segundo mandamento, meus amados irmãos e irmãs, temos a consideração do Senhor sobre o uso de imagens no lugar da pregação e o uso de imagens como meio de nos levar a adorar ao Senhor. É no segundo mandamento. Nesse segundo mandamento, o Senhor, de modo muito claro, ele proíbe a adoração a Deus por meio de ídolos, por meio de imagens ou qualquer figura produzida pela
pela imaginação do homem. Nossa. Se nós queremos materializar, nós queremos tornar concreta a aplicação do segundo mandamento, a quebra e a aplicação do segundo mandamento, nós devemos, por exemplo, tomar o acontecimento do culto ao bezerro de ouro. Veja o culto ao bezerro de ouro ali no pé do Monte Sinai. O culto ao bezerro de ouro é um exemplo claro da quebra do segundo mandamento. Nós lemos isso em Êxodo capítulo 32, versículos 1 a 5. Lembre-se da ideia que o Senhor Deus ele ordenou que o povo ele ficasse lá no pé do monte e ele esperasse Moisés. Lembre-se que Deus já tinha levado Moisés ao monte com parte dos anciãos, com Josué, e Deus tinha deixado Moisés lá no monte 40 dias e 40 noites. Lembre-se que o povo estava no pé do monte e olhando para o monte e vendo a zoada, o barulho de trombetas, trovões, relâmpagos, trevas. Esse é o contexto da passagem que nós estamos lendo. E veja que depois de 40 dias, depois de todas essas manifestações poderosas, o povo ele começou a ficar impaciente com a demora de Moisés no monte e não quis esperar na vontade de Deus. O versículo de número 1, capítulo 32, versículo 1 diz isso, veja por favor. Vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que terá sucedido com ele. A impaciência fez a igreja, porque é a igreja que está aqui, rejeitar o mediador Moisés. A impaciência fez a igreja sair debaixo da vontade de Deus e querer fazer a sua própria vontade. Então a igreja pede: faça-nos deuses que possam ir adiante de nós, à nossa frente. E o que aconteceu? Arão, sacerdote, na sua fraqueza, ele satisfez a vontade do povo e ele chegou: olha, tá bom, vocês querem isso? Então passa aí o ouro que está aí na sua orelha, na orelha das vossas mulheres, pega aí o ouro que tem aqui. Pegou o ouro, o texto nos diz, versículos 2 a 4, ele pegou todas as argolas de ouro das orelhas das mulheres, dos filhos, das filhas, trouxe, pegou essas argolas, versículo 4, recebendo-as das suas mãos, do próprio povo, mão, trabalhou o ouro como moinho lá, ele fundiu o ouro, e ele fez um bezerro fundido. Então, o que o povo disse quando viu aquele bezerro? O que ele falou? Veja, versículo 4, quando o povo viu o bezerro, finalzinho do versículo diz assim: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. O povo disse isso. Agora veja o que Arão fez. O versículo diz que, no versículo 5 diz: Arão, vendo isso, vendo que o povo estava dizendo, edificou um altar diante dele e apregoando, declarando solenemente, disse: amanhã será festa a quem? Ao Senhor. A palavra está toda em letras maiúsculas, a palavra Senhor, e as crianças que estão no culto sabem o que significa isso. Significa o nome especial de Deus, o nome de Yahvé, o Deus da aliança. Arão fez aquela jogada dizendo: olha, esse aí é o Deus da aliança que será adorado amanhã por você.
O sacerdote Arão não tinha conhecimento da verdade de Deus. Mas veja o que Arão faz. Arão, ele temeu desagradar a igreja na rebeldia da igreja. Arão se portou como um típico ou típicos ministros do Evangelho de nossos dias que, para não prejudicar a sua imagem diante da igreja, o que ele faz? Ele deixa a igreja fazer as rebeldias que quer fazer contra Deus. Para preservar o ministério dele, deixa a igreja ferir os mandamentos. Arão manteve a igreja no engano. Arão levou o povo a festejar a Yahvé, ao Deus da aliança, por meio de uma imagem de criatura, um bezerro de ouro, porque foi isso. Veja, o versículo 6 diz: no dia seguinte, o povo logo cedo madrugaram. E o que é que eles fizeram? Eles ofereceram holocaustos, eles trouxeram ofertas pacíficas, e o povo aceitou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Eita, festa de arromba, como se diz. Festão. Parece que foi um culto bem animado. Agora, meus irmãos, qual foi a consequência desse culto tão animado? A ira do Senhor. Percebam que o Senhor, ele não quis saber do sentimento religioso do seu povo. O Senhor, ele reprovou Israel. O Senhor, ele condenou aquela festa de adoração que foi feita pelo povo. O Senhor se irou tão profundamente contra a sua igreja que o Senhor disse: espera aí, Moisés, o Senhor se irou tão profundamente com aquele culto que o Senhor disse: espera aí, Moisés, agora eu vou acabar com esse povo e de ti eu farei uma outra nação. Para você entender como Deus estava irado naquele momento, o versículo 9, o Senhor, ele diz a Moisés: tenho visto este povo. O Senhor estava vendo o povo desde muito tempo, observando, e ele diz: e eis que é povo de dura cerviz. Ele é um povo de rosto duro contra mim, de coração duro. Agora veja o versículo 10: agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, a minha ira, e os consuma, e de ti farei uma grande nação. Era muita indignação do Senhor. Indignação profunda, que fez o Senhor até punir severamente a igreja dele. Nós vemos isso a partir do versículo 11 em diante da nossa passagem. Esse culto é uma coisa tão simples, irmãos. Esse culto é uma coisa tão tida como algo que hoje em dia,
pode ser manipulado por nós de forma que satisfaça as nossas vontades, e nós não nos interessamos tanto com aquilo que a Escritura diz sobre o mundo. Porque o Senhor Deus agiu assim. Para pensar, o povo ele não estava festejando a Deus. Não era o Deus da aliança que eles estavam adorando ali, fazendo aquela festa bonita, com sacrifícios, com ofertas pacíficas, vejam, ofertas de celebração da paz com o Senhor. Por que Deus ficou tão irado? A primeira coisa que nós devemos pensar é que o Senhor ele se irou, pois Israel afrontou, ofendeu a infinita e gloriosa majestade de Deus. O que é que o povo fez quando estava adorando Yahvé por meio do bezerro de ouro? O povo limitou a soberania e a glória de Deus a uma imagem de uma criatura, pois disse o povo que aquele bezerro de ouro era o Senhor Salvador dele, era Yahvé. Crianças e irmãos mais velhos, mas especialmente as crianças, nós podemos representar homens, nós podemos representar bezerros, nós podemos representar criaturas, nós temos limitações, mas Deus não. Os céus, a Bíblia diz, não podem suportar Deus. Ele é grandioso. Deus teve ali a sua glória infinita, a sua majestade infinita, desrespeitada naquele tipo de culto, por meio do Senhor, com equilíbrio. Uma outra coisa que mostra-nos porque Deus ficou tão indignado é que a igreja tratou Deus como as nações gentias, as nações fora do pacto, tratam os falsos deuses deles ou delas. Por quê? Porque a igreja pensou que poderia manipular Deus. Qual era a impaciência do povo? O povo queria sair daquele lugar. O povo não queria esperar na vontade de Deus. Então o que é que o povo fez? Faz os deuses que possam nos tirar daqui. Que a ideia e o conceito era que o povo pudesse pegar aquela imagem e levar dali, tirar dali, esquecendo-se de que o Deus Todo-Poderoso é que desde o Egito estava tirando o povo e conduzindo o povo. Esqueceram-se que foi Deus que disse: olha, quando eu levantar a coluna de nuvens, vocês irão andar. Quando a coluna de nuvens parar, vocês irão parar. Ou seja, Deus educando a igreja como pais educam seus filhos, com coisas simples. Fique aqui, filho, não saia quando o papai não disser, saia daí, para o seu bem. A igreja não queremos manipular Deus, então passamos deuses, porque na verdade é isto, falsa religião. O homem sempre faz deuses que possam, ele, o homem, manipular. A Jeová não. E aqui nós podemos ver que o culto do povo no pé do monte poderia ser bem animado, poderia até ser bem dedicado ao Senhor. E Arão disse: é ao Senhor. Mas nós podemos notar pelo testemunho da Escritura
E o Senhor Deus, Ele não enche os olhos com cultos animados, Ele não se agrada com cultos animados pelas invenções de homens. O Senhor, Ele quer cultos conforme a vontade dEle. O Senhor quer cultos e uma adoração animada, mas não animada no sentido de animar homens por si mesmos, mas uma adoração animada é uma adoração que, em primeiro lugar, anima a alma do Senhor, porque é Ele que deseja ser adorado. E uma adoração que anima a alma do Senhor, que alegra o Senhor, é uma adoração conforme aquilo que Ele revelou na palavra dEle. Isso é o que está escrito e que nós confessamos em nossa confissão. Veja a pergunta e resposta 96 do Catecismo. Ela reflete esse conceito que uma adoração animada não é o que anima a nossa alma em primeiro lugar, mas uma adoração que anima a alma do Senhor. Uma adoração conforme a palavra do Senhor. O que Deus exige no segundo mandamento? Não podemos, de maneira alguma, representar Deus por imagem ou figura e nem adorá-lo de outra maneira da que Ele ordenou em Sua palavra. Nós confessamos que o nosso culto deve ser conforme a palavra de Deus. A grande questão é como aplicar isso. Nós confessamos que o culto não deve ser conforme a minha imaginação, a sua imaginação, conforme a palavra de Deus. E assim nós temos, na história do bezerro de ouro, um bom exemplo da quebra do segundo mandamento. E como nós, mesmo dizendo que o nosso culto é ao Senhor, podemos quebrar esse segundo mandamento. Agora, um detalhe que nós devemos pensar quando estamos vendo o segundo mandamento é o seguinte: é que o mandamento ele não está proibindo a arte. Ok? Nós sabemos que, por exemplo, os muçulmanos eles não admitem nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de representação gráfica. Até mesmo saiu uma notícia há pouco tempo atrás no jornal que começaram a liberar a confecção de bonecas em certos estados islâmicos, mas só que era interessante, quando você via boneca de costas, você via cabelo, você via a roupinha da boneca, mas quando você virava a boneca não tinha rosto. Ele não podia ter imagem pintada. Acho que eles deveriam ser mais criativos, usar uma burca na boneca, aí ficaria um pouquinho mais criativo. Espero que ninguém na igreja depois vá me metralhar. Mas Deus, de modo nenhum, Ele tem uma proibição no mandamento para a arte. Lembre-se que o próprio Deus, Ele ordenou que no tabernáculo fossem pintadas imagens de querubins. Lembre-se que até havia querubins de ouro sobre a tampa da arca da propiciação. Isso no tabernáculo, no templo também, quando Deus ordenou, por inspiração a Salomão, a ordenar e a confeccionar os móveis e o templo lá em Jerusalém. Havia estátuas de querubins gigantescas dentro do templo do Senhor. Havia imagens de touros, havia imagens de romães, ou seja, o próprio templo do Senhor
era uma obra de arte. Então, Deus não tem problema com a arte em si. Certo? Então, o mandamento, quando fala não terás imagem, escultura, isso está dentro de um contexto de culto, está dentro de um contexto de adoração, não dentro de um contexto da vida de arte e de beleza. Deus ele proíbe que façamos imagens para representá-lo, ou que sirvam como meios para adorá-lo, ou como meios para substituir, colocar no lugar da pregação. Isso é o que nós confessamos, resposta número 97. O texto diz: não se pode fazer imagem alguma. A resposta confessional nossa é: não se pode nem deve fazer nenhuma imagem de Deus. As criaturas podem ser representadas, mas Deus nos proíbe fazer ou ter imagens delas para adorá-las ou para servir a Deus por meio delas. No caso, nós vemos aqui no texto que o povo disse: eis esse bezerro aí, são os nossos Elohims que nos tiraram do Egito. E depois Arão diz: este é Yahvé. Então você vê que houve uma quebra clara, mas não uma proibição da arte. Por isso, qualquer imagem feita para representar a Deus é uma afronta à infinita gloriosa majestade dele. Porém, qualquer imagem que nós façamos como meio de arte e desenho não é quebra do segundo mandamento. Qualquer imagem que nós fizermos para usarmos como meio de adoração ao Senhor é abominação. Qualquer imagem que nós fizermos para substituir a pregação da palavra é também abominação. Mas a prática da arte, não. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós podemos ver na Escritura que o desejo de Deus é usar a pregação da palavra e não ídolos mudos e nem imagens para ensinar como o povo dele deve adorá-lo. Veja, por exemplo, a pregação de Moisés em Deuteronômio capítulo 4. Vamos para Deuteronômio. Nós que estamos nas quartas-feiras aqui aprendendo a palavra de Deus, aprendemos que o livro de Deuteronômio ele é composto por 3 grandes pregações de Moisés, preparando o povo para entrar no Egito, na terra de Canaã. E Moisés, nessa parte da pregação dele, usa como base o segundo mandamento. Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 12, o texto nos diz: vamos para o versículo de número 11, 4:11. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até ao dia dos céus, até o meio dos céus, e havia trevas e nuvens e escuridão. Você lembra disso, né? Está dentro do contexto lá de Êxodo 32. Ok? Aí veja o que ele diz no versículo 12: então o Senhor vos falou no meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes o que? Aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança e vos prescreveu os 10 mandamentos e os escreveu em 2 tábuas de pedra. O versículo 12, note a ênfase que Deus colocou na oposição entre palavra viva e as imagens.
uma oposição. Percebam que Deus diz que o povo não viu, mas o povo ouviu a voz de Deus. Percebam que o Senhor ele diz que aparência nenhuma Deus revelou de si, mas Deus anunciou a palavra da sua aliança. E essas palavras foram registradas nas tábuas da lei e foram registradas nas Escrituras Sagradas. Palavras ordenadas e escritas dos 10 mandamentos que deveriam ser ensinadas ao povo. Os irmãos, o desejo de Deus, o desejo do Senhor é chamar a atenção para a sua voz, como meio de instrução do seu povo, como meio de transferir ao seu povo o ensino. E eu pergunto, o que é a voz de Deus? A voz de Deus é a pregação viva da palavra de Deus. É tanto que os reformadores eles chamavam a pregação da palavra, a pregação fiel de vox Dei, ou seja, a voz de Deus. É tanto que quando Deus ele está falando, ou seja, a pregação está sendo fiel ao Evangelho, é o próprio Jesus Cristo falando para nós, para a sua congregação. Deus, vós, atentai a minha voz. Assim nós podemos continuar dizendo que a pregação viva e fiel da palavra é o modo estabelecido por Deus para a instrução do povo de Deus. E esse modo predominou no Novo Testamento. Pois você pode notar que o Senhor Jesus, depois que ele ressuscitou, eu não vou falar nem antes, Jesus ele apareceu pregando a palavra, pregando. Ele estabeleceu 12 apóstolos e depois mais 70 discípulos e enviou esses discípulos para pregarem, anunciarem o reino. E depois de Jesus ressuscitar, eu acho que dá para você lembrar disso e você notar que ele enviou pregadores ao mundo. Jesus não enviou uma trupe, Jesus não enviou saltimbancos de artistas para saírem ao mundo fazendo coreografias, fazendo cantatas, fazendo grandes manifestações artísticas para comover o mundo para serem discípulos dele. Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem poder nos céus e na terra, como o Cristo, pois ele já tinha como Deus, agora ele se revela como o Deus encarnado, homem. Notem que lá em Mateus 28, versículo 18 a 20, um texto muito conhecido e até muito falado hoje em dia, mas pouco meditado. Mateus 8, 18 diz: Jesus aproximando, 28, 18, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Pregação. Pregação não é coreografia, pregação não são cânticos, pregação não são manifestações teatrais, pregação é proclamação. Não adianta nós fazermos esse joguinho de redefinirmos termos para dar a termos da Bíblia a nossa ideia. Pregação é kerusso, é proclamar. Embaixadores proclamam. Prega. E a igreja do Novo Testamento, ela entendeu bem essa
da igreja primitiva eram cultos simples, eram até chamados de cultos sinagogais, porque o culto da sinagoga era um culto que tinha poucos, eram cânticos que eram sendo feitos e a pregação era central. Quando nós estudamos a história da igreja cristã, a história nos mostra que a igreja cristã ela começou a achar que podia animar os cultos para serem mais atrativas aos pagãos. Isso é história, isso não é questão de opinião, é fato. E o que é que a igreja fez nessa sua visão missionária para tornar o culto e o evangelho mais atrativo aos pagãos? O que é que a igreja fez? Começou a introduzir imagens nos cultos, começou a diminuir a exposição do evangelho, começou, isso com o passar do tempo, a introduzir corais que deveriam cantar muito melhores para os espectadores dos cultos e retirar o cântico da boca da congregação. Começou a usar arte no lugar da pregação. Isso é história, não é questão de opinião, é história. Estude a história da igreja e você verá que isso aconteceu. E é triste que a igreja não aprendeu com isso. Tanto que quando você chega em campos missionários, você não consegue identificar a igreja que manda na igreja que está nascendo no lugar. Você não consegue. Não estou negando que o Espírito Santo ele dá liberdade à igreja para adorar ao Senhor conforme a sua cultura. Não estou negando isso. Mas há limites. Então eu pergunto: qual o resultado dessa adoração que tem como regra a imaginação do homem? Qual o resultado? Primeiro, nós já vimos, é o culto abominável a Deus. Deus não ama esse culto. Outra coisa é que muita corrupção moral acontecerá dentro da igreja, e a ira de Deus sobre a congregação chegará. Note a corrupção moral que segue o culto conforme a mente do homem. A festa do bezerro de ouro, o povo de Deus caiu em pura orgia. Versículo de número 7 lá de Êxodo 32. Êxodo de número 32. Versículo número 6, perdão. E versículo 7. Versículo 6, o Senhor diz: no dia seguinte, madrugarão, logo cedo. Estava animado demais o povo. Parece festa de piquenique, né? Quando para chegar no culto é difícil no domingo de manhã, mas quando a gente está no sábado, é piquenique para ir para a escola, para a igreja, a gente acorda de 2 horas da manhã, todo mundo está aí com as farofas bem cedinho para pegar o ônibus e ir para o piquenique. Para culto é uma dificuldade, eu digo para nós, isso inclui a mim também, se levantar de manhã na igreja para ir com animação para adorar o Senhor. Mas o povo aqui estava de madrugada. Versículo 6. No dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber. Vocês sabem que vinho fazia parte das ofertas ao Senhor. Beber. E levantou-se para o quê? Divertir-se. Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que quisesse sair do Egito se corrompeu. Era orgia. Você vai ver isso lá em 1 Coríntios capítulo número 10. Corrupção moral. Mas
mas também a ira de Deus caiu sobre a congregação quando ela quebra o mandamento dele. O versículo de número 27, o texto nos diz, veja, aos quais disse: Sim, diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Veja a ira de Deus sendo manifestada, a disciplina de Deus sendo manifestada na congregação de modo terrível, terrível. E o versículo de número 20 e 35 nos diz: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Você pode estar pensando e ser tentado a pensar: mas isso era no Antigo Testamento, pastor, peraí. Agora quer dizer que o senhor está pregando aí uma jihad reformada. Todo mundo vai pegar a espada e vai sair passando os presbíteros na igreja, tornando a cabeça de todo mundo. Não. O princípio mantém, mas a forma de disciplina mudou. E eu posso mostrar que no Novo Testamento Deus ele mostrou essa mesma ação quando a igreja deixou a adoração conforme a palavra e começou a fazer segundo as suas imaginações. Onde? Em Corinto. 1 Coríntios, capítulo número 11, versículo 17 a 34. O que é que acontecia quando a igreja não obedeceu às prescrições apostólicas quanto à ceia do Senhor? O que aconteceu? O que estava acontecendo? Os crentes estavam fazendo, de fato, festas com muitas borracheiras, festas com muitas bebidas, ficando bêbados, manifestando algo que não era a ceia do Senhor. E o que é que o Senhor fez ali em Corinto? O texto nos diz: muitos no meio de vós estão doentes e outros já morreram. Às vezes Deus não vai manifestar de forma tão forte essa disciplina, mas às vezes até Deus deixa a igreja crescer, deixa a igreja cheia de gente, deixa a igreja bem animada, mas a vida dos crentes é uma miséria espiritual. Você pensa que isso é bênção? Veja a vida evangélica no Brasil. As igrejas estão cheias. Os cultos são coisas de Steven Spielberg. Veja o que é a igreja evangélica brasileira. Veja o que é o cristianismo no Brasil. O socialismo está usando essa igreja para ridicularizar Cristo. Isso é ira de Deus, meus irmãos. O nível moral da vida cristã no Brasil não faz inveja ao mundo. Isso é a verdade. E a ira de Deus está sobre a nossa nação. Entenda que a corrupção moral segue o culto conforme a mente dos homens. Entenda que a ira de Deus segue-se em igrejas onde as pessoas não querem se submeter e adorar a Deus conforme a palavra. O Senhor se irou contra o seu povo, que se desviou. O Senhor quis destruir o seu povo. Porém, a nossa alegria, e a alegria da igreja naquela época, sabe qual era? É que o Senhor, na sua ira, o Senhor ele lembrou da sua misericórdia. A felicidade da igreja naquele momento foi que o Senhor havia providenciado um tipo de mediador
que intercedeu em favor da igreja e se dispôs até a receber a condenação em lugar do povo. O Senhor Deus ouviu a Moisés. Veja o versículo que diz, versículo número 9, depois que o Senhor disse: eu vou agir. Versículo 9: disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é o povo dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Veja a reação do intercessor, do mediador Moisés. Versículo 11: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: porque se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão, poderosa mão. Porque não de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrependa-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. E por causa dessa intercessão de Moisés, o texto diz, versículo 14: então se arrependeu o Senhor do mal que fizera, havia de dizer ao povo. Moisés se colocou como o mediador. Moisés chegou ao ponto de dizer: Senhor, risca o meu nome do livro da vida, faz pouco esse povo. Versículo de número 30. Versículo 32 eu vou dizer. Isso já é a pregação de Moisés, versículo 32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Isso é a oração de Moisés. Versículo 31, vejam, versículo 31. Moisés lhe diz: tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me e peço-te do livro que escreveste. Então o que foi que Deus disse? Disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. E o texto continua: feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram mais ele. Moisés, meus amados irmãos, era o intercessor que foi dado por Deus ao povo. Moisés era uma sombra de Cristo. Moisés era um tipo de Cristo. Moisés é o intercessor que nos livra da ira de Deus Jesus é o intercessor que nos livra da ira de Deus contra o pecado, de afrontarmos a majestade de Deus por meio de um culto manchado por nossos pecados, assim como Moisés livrou por sua intercessão o povo de Deus naquele dia. Eu quero dizer para vocês, porque nós podemos cair numa vaidade espiritual como reformados. O nosso culto segue o princípio regulador, nome que nem tem na Bíblia, nem nas nossas confissões. Existem confissões reformadas que têm expressões desse tipo. E por isso nós podemos ficar vaidosos diante dos cultos que nós vemos por aí. Somos um culto simples. Cuidado com essa vaidade. Cuidado para o princípio regulador e isto não se tornar um bezerro de ouro. Por que eu estou dizendo isso? Porque apesar de nós desejarmos adorar a Deus conforme a vontade dele revelada na Escritura, nessa terra, por causa da nossa natureza caída, que ainda não foi totalmente retirada de nós,
nunca nós prestaremos um culto perfeito ao Senhor. Nunca. Bote isso na sua cabeça. Eu e você, nós, em nossa fraqueza, nós, por exemplo, imaginamos imagens de Deus lá no trono. Nós chegamos a imaginar imagens de um Jesus que nós não vimos, por exemplo. Tanto que as nossas imagens de Jesus hoje são condicionadas por aquelas imagens que foram produzidas há pouco tempo pela arte. Dificilmente você conseguiria imaginar um Jesus diferente daquilo que você vê e se diz que é Jesus nas suas Bíblias ilustradas. Nós não vimos Jesus. Sabemos que ele é homem, sabemos que ele tem uma natureza humana, sabemos que ele tinha carne, que tinha osso. Não sabemos como ele é. Não sabemos. Nós podemos estar adorando, fazendo uma imagem de Deus, de Jesus em nossa mente, que não é a imagem de Deus. Nosso desejo de luta é para que o nosso culto seja alinhado com a palavra do Senhor. Mais próximo da palavra que seja possível. Mas nós não somos capazes de, em nós mesmos, oferecermos um culto perfeito a Deus, e por isso, meus irmãos, nós precisamos da intercessão de Jesus Cristo, e por isso nós oferecemos o nosso culto a Deus em nome do Senhor Jesus e por meio do Senhor Jesus. E por isso só em Jesus Cristo nós podemos ser recebidos na presença de Deus, e só em Jesus Cristo nós podemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Só por meio de Jesus Cristo nós podemos de fato entrar no Santo dos Santos que está lá nos céus e, sem temor de sermos destruídos por Deus, adorá-lo com toda a intensidade dos nossos corações. Só por meio de Jesus. Somente em Jesus. Só. Isso diz Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 25. Porque só Jesus é a imagem viva, não a imagem morta, mas a imagem viva do Deus invisível. Por meio dele que nós adoramos e oferecemos o culto ao Senhor. Só no Filho de Deus nós vemos o Pai, pois o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Só por meio de Jesus é que nós adoramos ao Deus vivo que está nos céus. Só por meio de Jesus Cristo o Senhor quer ser adorado por nós. Só por meio dele. Só por Jesus. E pelo nome dele, nosso nome não é apagado do livro da vida, do livro dos eleitos de Deus, porque se dependesse de mim e de você, meu irmão, da minha e da tua adoração, minha irmã, nosso nome nunca seria escrito, mas o nosso nome está escrito lá no livro do Cordeiro, porque foi ele que escreveu, e ele que é a nossa justiça diante de Deus. Só. Concluindo. Quando nós ouvimos uma pregação desse tipo, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós devemos nos perguntar: qual a doutrina do culto da minha igreja? Será que eu cultuo a Deus por meio de bezerro de ouro, ou seja, por meio de minhas imaginações? Onde está a pregação fiel do Evangelho no culto e na adoração por meio de Cristo na igreja onde eu cultuo? Outra coisa também, meus irmãos, nós devemos tomar cuidado se a nossa vida familiar, a nossa vida em casa, e pessoal, particular, expressa uma doutrina do segundo mandamento.
ditado no Brasil que diz o quê? Costume de casa vai aonde? Vai à praça. Não sei se aqui tem no sul. Costume de casa vai à praça. No Nordeste tem esse detalhe, esse dito. Né? Eu quero dizer uma coisa a você, que a doutrina do nosso culto na igreja é a mesma doutrina que está em nosso coração. O culto pelo bezerro de ouro era a expressão de vida de um povo que no dia a dia não queria se submeter à palavra de Deus, mas que queria ser autônomo, ou seja, ser lei para si mesmo. Por isso que quando nós nos deparamos com a questão do culto, nós devemos olhar para a nossa vida, nós devemos examinar e ver se a coerência entre a doutrina bíblica do meu culto dominical e a doutrina bíblica do meu culto de vida durante a semana. Porque costume de casa vai à praça, costume de casa vai à igreja. O meu chamado e o seu chamado é sermos coerentes no culto e no dia a dia. O Senhor Deus, Ele tirou um povo do Egito para ser uma nação sacerdotal. O Senhor Deus, Ele tirou o povo do Egito para que esse povo servisse a Ele, conforme a sua palavra, de todo o seu coração. O Senhor tirou o povo da escravidão, do pecado e do diabo, e deu vida a esse povo para que esse povo o servisse integralmente, todo dia, e também no culto da igreja. É tanto que se a igreja durante a semana todinha ficasse vivendo fora da palavra de Deus, quando chegasse um sábado lá, no dia do descanso, Deus dizia: eu não quero saber de nenhum dos teus sacrifícios. Obediência quer, não sacrifício. Por isso que Saul estava tão alegre em pegar todos os despojos daquela guerra lá, a guerra contra os inimigos, que Deus tinha dito: mate, não deixe nada, nem animal, nem homem. E lá vem Saul com todo barulho. Samuel, e Deus vai, Samuel, diz a ele. E o Senhor disse a Saul: olha, para mim o que mais vale é a obediência. Uma vida de desobediência é igual a feitiçaria, uma vida de feitiçaria. Um culto que é oferecido por pessoas que amam os seus pecados durante a semana é abominável. Por isso que não pode haver incoerência entre a minha vida durante a semana de serviço ao Senhor e a minha vida no domingo do Senhor. E por isso que essa pregação nos chama para que nós meditemos em nossa vida diária para a nossa vida do culto. Por isso, meus irmãos, se em algum momento eu ou você, nós somos tentados a querermos servir a Deus conforme a nossa imaginação, no culto ou na igreja, então eu e você devemos nos arrepender deste pecado. E não só nos arrependermos, mas confiarmos na graça de Deus que há no Jesus Cristo, nosso Salvador. Confiar somente nele, viver só para ele, como um culto agradável a Deus, que é o nosso culto racional, como diz Romanos capítulo 12, não nos conformando com esse século inimigo de Deus, a servir ao Senhor com alma todo dia. Porque o Senhor Jesus, Ele encarnou, o Senhor Jesus, Ele morreu, o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, e Ele vive no céu para servir somente a vontade de Deus, fazendo tudo isto para servir a vontade de Deus. Ele cumpriu perfeitamente o segundo mandamento para ser a nossa justiça diante de Deus, para que eu e você pudéssemos adorá-lo em espírito e em verdade, hoje, aqui, em todos os dias e em todos os lugares. O Senhor fez tudo isso por amor. O Senhor fez tudo isso por amar a Deus acima de todas as coisas, e a você e a mim, para que nós não precisássemos jamais trocar o nosso Deus por qualquer falso ídolo e adorá-lo conforme aquilo que eu e você pensamos.
Tudo Jesus fez para servirmos só ao Senhor, conforme a palavra dele só. É isso que a nossa Comissão Belga diz, artigo 7. Leia em casa, artigo 7 da Comissão Belga. Sendo assim, meus amados irmãos, confiados somente no Senhor, busquemos servir em Cristo e cumprir em Cristo o segundo mandamento, com alegria, apesar das nossas fraquezas e pecados, confiando em Cristo, que nós possamos sair daqui com os corações desejosos de adorar a Deus e servir a Deus segundo a sua palavra, aqui em nossas casas. Pois nesse segundo mandamento nós fomos instruídos como devemos adorar a Deus.